2024, realizada no dia 24 de julho, próximo passado. Todos de acordo? De acordo, excelência. De acordo, gente. Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Nós temos aqui pedidos de preferência. Cadê? Nós temos aqui, para deixar bem esclarecido, os processos retirados de mesa. Trata-se de remessa necessária cível 08, uma sequência de 4 zeros, 9, 98, 2022, no polo ativo, Emanuele Feitosa da Silva e Ministério Público do Estado de Ceará. No polo passivo, município de Potengi, Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Temos um outro aqui, 5.9, embargos de declaração cível 063, 5222, 35, 2023, em que é embargante o Estado do Ceará e embargado Francisco Damião de Sales e outros, da relatoria do desembargador Gleidson Pontes. E temos uma outro feito aqui, retirado de mesa, apelação cível 0050 146 35 2019, em que é polo ativo, município de São Gonçalo do Amarante, polo passivo, Raimundo Porfírio Sampaio Neto, da relatoria da eminente desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Esse não é só de mesa, não? Tem de mesa e de pau. Vai, cadê? Nós temos aqui também processos retirados de pauta. Trata-se de um agravo interno 022 19 70 61 2022, em que é polo ativo comercial cirúrgica Rio Clarense Limitada e polo passivo Estado do Ceará, da minha relatoria. E um outro agravo de instrumento da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, retirado de pauta, é um agravo de instrumento 32907 15 2024, em que é polo ativo Mauro Adolfo Lindemeyer e polo passivo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará. Passaremos agora para os pedidos de preferência, inclusive alguns com manifestação na tribuna. Esse primeiro aqui, da minha relatoria, apelação cível 300.006384/2024, da minha relatoria, número que está o processo na pauta 1.13, em que a apelante Francisca Eridene da Silva Barbosa, advogado Dr. Caio Porciano Bento e apelado município de Aracati. O advogado aqui pediu o cancelamento da manifestação na tribuna e somente agora com preferência. Então, a votação aqui já está concluída, mas aqui eu passo a leitura aqui apenas do projeto de ementa, recurso de apelação cível, contribuição previdenciária, alíquota de 14% sobre o valor dos proventos no que exceder o salário mínimo, artigo 13, combinado com o artigo 2º, parágrafo inciso 1º, só um instantinho, esqueci de colocar meu celular no silencioso. Estando em sessão, não posso atender. Artigo 3º, combinado com o artigo, com o parágrafo 2º, inciso
1 da Lei Complementar Municipal de número 025/2020, possibilidade, artigo 149, parágrafo 1º, letra A da Constituição Federal, emenda constitucional número 103/2019, déficit atuarial, recurso parcialmente conhecido em virtude de inovação recursal e não provido. O desembargador Gleidson e a desembargadora Iraneide confirmam a votação provisória? Confirmo, presidente, acompanhando Vossa Excelência. Igualmente, senhora presidente. Então, proclamo o resultado do julgamento, recurso de apelação conhecido parcialmente em virtude de inovação recursal e a parte conhecida não provida. Julgamento unânime nos termos do voto por mim proferido. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação. Trata-se de uma apelação cível 0014-637-15/2011, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O número que está na pauta é 5.12, em que apelante Raimundo Nonato Moreira, advogado, Dr. Marcelo Gleidson Cavalcante Melo, e apelado Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O doutor Marcelo Gleidson Cavalcante Melo encontra-se na sala? Encontra-se. Eu informo ao senhor de que a votação, inclusive já acolhido o entendimento dos demais, atende ao interesse da parte apelante. Vossa Excelência desiste da sua manifestação? Está sem áudio. Desiste, né? O som está travado. O senhor desiste da manifestação? Sinalize aí se desiste. Então, desistiu. Então, eu passo aqui a palavra só para a desembargadora Iraneide apresentar aí a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Para aqui deixarmos ainda mais objetivo o nosso tempo, eu vou me ater somente à leitura da caixa alta do projeto de emenda. Previdenciário, ação revisional de benefício previdenciário, auxílio acompanhante adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91, necessidade de assistência permanente de terceiro, comprovação, termo inicial, critérios objetivos do tema número 275 da TNU, com secretários legais, tema 905 do STJ e artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021, apelação conhecida e provida. Portanto, sentença reformada na parte em que foi interposto o recurso. Como voto, senhora presidente? Eu também acompanho o entendimento de Vossa Excelência, ratificando a votação provisória. Não, é o desembargador Evaldo, né? Como se manifesta o desembargador Evaldo? Pois não, presidente. Boa tarde a todos. Eu acompanho o voto da doutora relatora, presidente. Desculpe eu ter me antecipado já, sem buscar o seu entendimento. Então, hoje eu faço parte aqui da turma julgadora dos processos da relatoria da desembargadora Iraneide, acompanho integralmente o seu entendimento e proclamo o resultado. A unanimidade, a apelação conhecida e provida, e na parte conhecida, sentença parcialmente reformada. Julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora. Nós temos aqui o item 3, que é da minha relatoria,
Apelação civil, chama a julgamento 011 48 29 22 2018, da minha relatoria, como já mencionei, em que a apelante BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento, advogado doutor Ivan Roberto da Costa Siqueira Júnior, e apelada Procuradoria-Geral do Estado e outros. O doutor Ivan dispensa a leitura do relatório. Está na sala, Irene? Doutor Ivan Roberto da Costa Siqueira Júnior. Não está na sala, né? Então, vamos só prosseguir aqui, depois eu retorno com esse recurso aqui. Chamo mais uma vez. O item 4. Nós temos aqui uma apelação civil e remessa necessária 022 09 53 87 2022. PJE da relatoria do desembargador Francisco Gledson Pontes. O número que está o processo na pauta 1.68. Apelante o Estado do Ceará e apelada Débora de Araújo Carneiro, sendo seu advogado doutor Renan Freitas. O doutor Renan encontra-se na sala? Sim. Encontra-se? Eu informo ao doutor Renan que a decisão atende aos interesses da parte apelada. Insiste na sua manifestação ou desiste? Ele está aqui na sala, mas... pronto, agora está... Está me ouvindo, doutor Renan Freitas? Doutora Maria, desculpa, eu tive um problema técnico, agora consigo lhe ouvir. Pois não. Eu agora há pouco informava que a decisão, doutor Renan, ela atende aos interesses da parte apelada, no caso, a Débora de Araújo Carneiro. Dispensa, portanto, a sua manifestação? Dispensa, se atende meus pedidos, dispensa, excelência. Pois então, eu aqui passo a palavra ao doutor Gledson Pontes para a leitura do projeto de ementa, né, a síntese do julgamento. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a Vossa Excelência, a todos que compõem a nossa Câmara, o doutor representante ministerial, doutora Tice Carlinhos, que vejo aqui no monitor, os nobres advogados e servidores. O projeto de ementa, na parte que interessa ao advogado ouvinte, ementa constitucional administrativo, remessa necessária e apelação civil e mandado de segurança. Candidato reprovado na etapa de avaliação médica do concurso público para provimento de cargo de soldado policial militar do Estado do Ceará. Edital número 01/2021. Afirmação genérica de inaptidão, ausência de motivação, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, participação nas demais etapas do certame, precedentes do STF, do STJ e do TJCE, reexame oficial e apelação conhecidos e improvidos, sentença mantida. Eu voto, presidente. Obrigada, desembargador Gledson. Passo a colher a votação. Desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. De início, quero apresentar as minhas escusas por não tê-la cumprimentado da forma que deveria, então, meus cumprimentos a Vossa Excelência, os cumprimentos aos advogados que encontram presentes virtualmente. Meus cumprimentos, doutora Tice, sempre prazer revê-la, né? E senhores servidores aqui auxiliando esta sessão. Nobre presidente, eu ratifico meu voto provisório acompanhando a douta relatoria. Desembargador Evaldo. Também confirmo, presidente, o meu voto provisório, acompanhando o doutor relator.
Obrigada, desembargador Evaldo. Então, proclamo o resultado do julgamento, apelação e remessa necessária, conhecidos e desprovidos, julgamento unânime, nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gleidson. Encerrado, portanto, doutor Renan. Excelência, agradeço. Desejo uma boa tarde de trabalho a todos. Obrigada. Prossigo aqui, chamando a julgamento a apelação cível 3.854/76/2023, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, em que apelante a Fundação Universidade Regional do Cariri, URCA, apelado Emetério Silva de Oliveira Neto, advogado em causa própria, né, doutor Emetério Silva de Oliveira Neto. Dispensa, doutor Emetério, a leitura do relatório? Sim, excelência, dispenso. Então, pode iniciar a sua manifestação. Pois não. Pelo tempo regimental de 15 minutos. Gostaria de, inicialmente, desejar boa tarde a todos os presentes aqui nessa sala virtual e também aos que estão presentes fisicamente na Câmara, na segunda Câmara de Direito Público. Cumprimento a doutora Nailde, presidenta desse colegiado, assim como os demais pares, na pessoa da douta relatora, a doutora Iraneide. Cumprimentando também o doutor Gleidson, o doutor Luiz Evaldo, os eventuários do TJ que estão presentes e também os ilustres colegas advogados. Venho aqui, conforme foi anunciado inicialmente, em causa própria. Sou advogado, mas eu diria que um professor advogado, não um advogado professor. Sou professor da Universidade Regional do Cariri, desde do ano de 2018. Na condição, entrei por concurso público de provas e títulos como professor auxiliar. Naquela época, o edital exigia apenas o título de especialista para concorrer ao concurso. Entrei em 2018, em junho de 2018, e logo em novembro de 2019, eu alcancei o título de doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A minha área é de Direito Penal, portanto, sou professor de Direito Penal da Universidade Regional do Cariri. Quando eu alcancei o meu título de doutor, eu fiz o primeiro requerimento para a ascensão funcional no nível da promoção, ou seja, sair da classe de auxiliar para a classe de adjunto I. Isso em 2019. Esse pedido não foi apreciado como deveria, e em 2021, após os 3 anos de URCA, portanto, já concluído ali o estágio probatório, ingressei com um outro pedido administrativo para a minha promoção, pedido esse que não foi também atendido. Após a minha avaliação de desempenho, que aconteceu no início de 2022, ingressei com mais um pedido administrativo, o terceiro pedido administrativo para a minha promoção, ou seja, sair da classe de auxiliar e ingressar na classe de adjunto. Esses pedidos tendo como base a Lei Estadual número 14.116 de 2008, artigo 1º, inciso 2, a linha B, e a Resolução 004/2019 do Conselho Universitário Consune da URCA, que estabelecem as normas, os parâmetros para as progressões ou as ascensões, promoções, as ascensões funcionais em geral. Mais uma vez, esse pedido também não foi apreciado. A URCA, à época, quedou-se inerte, não analisou o meu direito líquido e certo e subjetivo, sob o argumento, àquela época, acompanhando o entendimento da CEPLAG e da PGE, no sentido de que a promoção precisaria-se de cargos vagos, né, para a promoção. Ou seja, o cargo eu já ocupo, e diziam eles que não existiam cargos vagos para que eu saísse de auxiliar para adjunto, contrariando, portanto, a jurisprudência do TJCE, do STJ e do STF, que entendem de maneira uníssona, sem qualquer vacilo, que a ascensão funcional a nível de promoção
ou seja, aquela ascensão vertical que se chama, não carece da existência de cargos vagos, porque o cargo eu já ocupo, só iria ascender funcionalmente. Então, o processo ficou parado, não me restou outra saída senão ingressar com o mandado de segurança, cujo mérito, né, foi julgado procedente e a ordem foi concedida. Concedida remontando a 2019, a data da aquisição do título de doutor, 2019, novembro de 2019. Contra essa decisão foi interposto o recurso de apelação, que agora está nessa colenda Câmara de Direito Público para ser apreciado. Duas situações, e aqui eu já me encaminho para finalizar essa sustentação oral, para também não cansar demasiadamente vossas excelências. Duas situações, elas chamam a atenção e elas seriam como que o norte, digamos assim, não apenas da exordial do mandamos, no sentido de que nós ingressamos inicialmente, mas também do recurso de apelação. A primeira situação é que nós estamos diante de uma lei especial. É bem verdade que existe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Essa é a lei geral. Mas em relação aos professores das universidades públicas do Estado do Ceará, leia-se professores da UES, Fortaleza, da UVA Sobral e da URCA Cariri, eles são regidos ou norteados pela lei especial, que é a lei que eu já havia mencionado para vossas excelências, a Lei 14.116/2008, seu artigo 1º, inciso 2, a linha B. E aqui eu me recordo das lições do grande jurista italiano Norberto Bobbio, na sua obra Teoria da Norma Jurídica, que ele trazia aquele brocardo lex specialis derogat lege generale, o critério da especialidade, que nada mais diz do que a norma ela é considerada especial em seu sentido de especificidade, quando possui todos os elementos típicos da norma geral e ainda acrescentar outros, tanto de natureza objetiva quanto de natureza subjetiva. Então, a lei especial, que é a lei que norteia, que rege a categoria dos professores universitários do Estado do Ceará, ela traz que apenas o título é o requisito para a ascensão funcional. Ela não fala do estágio probatório, ela não demanda a conclusão do estágio probatório. Portanto, foi com base nessa lei que a decisão de primeiro grau julgou procedente o nosso pedido de progressão funcional na modalidade promoção, remontando a 2019, novembro, a data da aquisição do título de doutor, conforme estabelece essa norma especial. Portanto, esse é um ponto crucial. E o segundo ponto crucial, para agora sim finalizar, é que os requerimentos administrativos eles foram feitos a partir de 2019. Portanto, também na linha da jurisprudência do STJ, que diz que a administração pública precisa conhecer, a administração pública ela conheceu que eu alcancei o título de doutor em 2019. Ela conheceu isso no primeiro pedido administrativo, que está nos autos, no segundo pedido administrativo em 2021 e no terceiro pedido administrativo em 2022. Portanto, nesse sentido, o nosso pedido aqui na condição de apelado, né, professor universitário aqui em causa própria, é no sentido de que a sentença ela seja mantida na sua integralidade, que os argumentos apresentados pela parte recorrente não sejam acolhidos, seja porque não demanda-se a existência de vaga para a promoção ou a ascensão funcional, e também em relação ao lapso temporal, que é importante, que essa promoção ela seja concedida não remontando a data do terceiro requerimento administrativo, mas remontando ou retroagindo, melhor dizendo, a data do primeiro requerimento administrativo, que foi dezembro de 2019. E uma última observação é que, após ou já no trâmite do processo de mandado de segurança, foram aprovadas leis estaduais criando novos cargos. Portanto, se o argumento era esse, hoje nós já temos cargos vagos no âmbito da Universidade Regional do Cariri,
por força de lei estadual, aprovada ali, salvo o melhor juízo, entre setembro, outubro, novembro de 2023. Então, reforço, portanto, a integridade, a correspondência aos fatos, às provas e ao direito, à sentença de primeiro grau, pelo que, na condição de apelado, requeiro, solicito a esta colenda douta Câmara de Direito Público que a sentença ela seja mantida em todos os seus termos. Agradeço demais a atenção. Obrigada, doutor Emetério, e passo a palavra à nobre relatora, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Emetério, que fez de forma objetiva a sua sustentação naquilo que entende lhe ser de direito. Conversei ontem com o doutor Emetério. Senhora presidente, eu vou fazer aqui, resumidamente, a conclusão do meu julgamento. Pois não. De início, eu estou rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva da UES, perdão, da URCA, e no mérito, Vossa Excelência submeter logo a... Sim. Como se manifesta o desembargador Evaldo com relação a essa ilegitimidade passiva que foi rejeitada pela nobre relatora? Também rejeita preliminar, presidente. Preliminar também por mim rejeitada. A unanimidade. Pode prosseguir, desembargadora. E no mérito, senhora presidente, resumidamente, eu estou aqui conhecendo do apelo e provendo em parte para somente no ponto com relação a partir de quando o servidor, no caso do Emetério, tem direito a essa ascensão funcional. Eu considerei aqui quando ele completou o seu estágio probatório. E tanto aqui na parte dispositiva, o julgado merece reforma neste ponto, no sentido de conceder a promoção funcional ao impetrante a partir da data do requerimento administrativo 3/4/2022. É como voto, senhora presidente, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Pois não, desembargador Iraneide. Como se manifesta o desembargador Evaldo? Eu confirmo o meu voto provisório, presidente, acompanhando a douta relatora. Também acompanhei atentamente aqui a fala do doutor Emetério e a votação aqui da desembargadora Iraneide. Então, confirmo a minha votação provisória, acompanhando integralmente o entendimento da nobre relatora. Então, proclamo o resultado do julgamento, apelação conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora. Obrigada, doutor Emetério Silva de Oliveira Neto. Julgamento encerrado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, eu chamo agora, mais uma vez, a julgamento a apelação cível 011 48 29 22 2018 da minha relatoria, em que a apelante BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, advogado doutor Ivan Roberto da Costa Siqueira Júnior, e apelado Procuradoria-Geral do Estado e outros, são vários apelados. O doutor Ivan Roberto da Costa Siqueira Júnior encontra-se na sala de julgamento? Então, não encontra-se. Então, vamos ver aqui. Proclamo aqui o resultado do julgamento, uma vez que os nobres colegas que compõem a turma já me acompanharam. Nós temos aqui a julgar improcedente o pedido atinente
Não, eu prefiro ler aqui, porque realmente é bem interessante aqui o caso. Recurso de apelação civil, ação declaratória de cancelamento de registro cumulado com anulatória de lançamentos de débitos vinculados à propriedade de um bem imóvel, no caso aqui é um carro. Processo extinto na origem por ilegitimidade ativa de causa, financiamento de veículo, devedor fiduciário, ilegitimidade ativa configurada apenas em referência às taxas, às infrações de trânsito e à pontuação na CNH, artigo 18 do CPC de 2015, IPVA e DPVAT, ilegitimidade ativa de causa, inocorrência, possuidor indireto do bem, artigo 1361 do Código Civil de 2002. O julgamento reformado nesta parte e, portanto, em razão da teoria da causa madura, eu passo aqui a apresentar o meu julgamento. Então, eu vejo aqui que nós temos essa ilegitimidade ativa e indago aqui só para ratificar essa ilegitimidade. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo. Então, essa preliminar de ilegitimidade ativa configurada. E com relação ao julgamento de mérito, julgamento reformado, nessa parte, então eu passo aqui a utilizar-me da teoria da causa madura, fraude não comprovada, apelante responsável quanto ao pagamento do IPVA e DPVAT, ilegitimidade passiva dos promovidos, seguradora líder dos consórcios de seguro, cancelamento da titularidade do registro da propriedade do veículo junto ao Detran Ceará, impossibilidade, não enquadramento no artigo 1º da Resolução 1198 do CONTRAN, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorridos quanto ao pedido relacionado ao DPVAT e de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente quanto ao pleito do IPVA, para, no mérito, julgar improcedente o pedido atinente ao tributo em razão da ausência de comprovação de fraude. Desembargador Gleidson. Mantenho o voto provisório, acompanhando nobre relator. Desembargadora Iraneide. Igualmente, senhora presidente, confirmo meu voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado do julgamento. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorridos quanto ao pedido relacionado ao DPVAT e de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente quanto ao pleito do IPVA, para, no mérito, julgar improcedente o pedido atinente ao tributo em razão da ausência de comprovação de fraude. Julgamento unânime nos termos do voto por mim proferido. E aqui nós concluímos, né? A nossa pauta, mas tem extra pauta, não tem? Sim. Temos aqui os processos pautados, nós temos aqui os processos extra pauta. Trata-se de conflito de competência civil 33103-224, em que é suscitante juiz de direito da primeira vara de execuções fiscais da comarca de Fortaleza, suscitado juiz de direito da quinta vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, da minha relatoria, conflito de competência conhecido e provido à unanimidade. Temos outro aqui, conflito de competência civil 300.03.151.41/2024, em que é suscitante juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, suscitado juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, conflito de competência conhecido e não provido. Julgamento unânime. Conflito de competência 30.03.155.78/2024, em que é suscitante juiz de direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza,
suscitado, juiz da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, a unanimidade, conflito de competência conhecido e não provido. Agora sim, encerramos a nossa pauta de julgamento. Quantos feitos foram julgados? Sim, eu tenho que perguntar aqui. Só um instante. Concluídas as sustentações orais, eu, na condição de presidente em exercício, indago as representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado do Ceará se há alguma manifestação nos processos dos seus respectivos interesses. A doutora Idelária, ela está com problema de som, mas já disse aqui para a Ismênia, foi que não tinha nada a acrescentar. Tá, então pronto, só a câmera, né? Excelência, agora tem o som, viu? Pois não. Nós figuramos como apelados em 3 agravos de instrumento, um com relação a desprovimento de recurso de acolhimento de menor infrator, o outro diz respeito à solicitação de medicamentos solicitados em laudo médico, e o terceiro diz respeito à postulação do Ministério Público no sentido de contratação de profissionais especializados em medicina, psiquiatria, e o Ministério Público ratifica todas as razões ofertadas e, neste momento, solicita a Vossa Excelência que sejam registrados os números, né? Dos respectivos agravos. 062-8437, 062-2244, e o terceiro é 062 8437. Desculpe. Eu acho que eu repeti, viu? Dois, mas estamos aí. Compreensível. Obrigada. Obrigada, Excelência. Pela sua participação. Obrigada, Excelência. Na sessão. Com a palavra a doutora Dice Calixto, defensora pública. Pois não, Excelência. Nenhuma manifestação a registrar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Dice. Obrigada. Eu indago aos integrantes desta Câmara se confirmam os votos provisórios proferidos nos processos de pauta, de extra-pauta, nos sistemas SAGE e PJE. Desembargador Gledson. Confirme, presidente, todos os votos proferidos na condição de relator os sistemas. Obrigada, desembargador Gledson. Desembargador Iraneide. Da mesma forma, senhora presidente, eu ratifico todos os votos por mim proferidos na qualidade de relatora e vogal em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo. Pois não, presidente. Eu quero também confirmar os votos por mim proferido, a qualidade de relator ou como vogal em ambos os sistemas. Obrigado. Obrigada. De igual forma, também eu confirmo aqui a minha votação, seja nos processos pautados, extra-pauta, e nos dois sistemas, SAGE e PJE. Então, aqui nós temos a conclusão dos nossos trabalhos e indago da secretária quantos feitos foram julgados nesta tarde. 173, então uma boa produtividade, todos nós, de parabéns, né? Encerrando esse mês de julho. O conflito não pulou. 1.3. Extra-pauta. Extra-pauta, vamos ver aqui. 1.3. Não, acho que eu falei. Conflito de competência 3003-155-78-2024, que foi alegada aqui pela assessoria do desembargador Evaldo, de que não havia sido apresentado aqui. Então, eu passo a apresentar em que é suscitante
Juiz de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, suscitado juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, a unanimidade, conflito de competência civil conhecido e não provido. É o outro, é 1.2? É? Não, ponto 3 que a senhora está falando. Foi o quê? Quantos conflitos de competência da relatoria do... Pronto. Foi esse daqui. É 1.4, deve ser o que eu não me manifestei. 1.4, conflito de competência civil 30.03.37.4.91.2024, suscitante, juízo de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Sobral, suscitado, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Acaraú, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, a unanimidade, conflito de competência conhecido e provido. Eu acredito que aqui que ela estava acompanhando. Algum registro a ser feito? O falecimento de uma servidora? Pois é, a Zildinha. Zildinha foi nossa, vamos dizer, ela era fiscal do nosso concurso da magistratura. E, por último, ela estava na Secretaria da Tecnologia da Informação. Deixa eu só... Muito bem lembrada aqui, viu? Nota de pesar dada aqui pelo Sim de Justiça. A servidora atualmente estava na inatividade. Zilda Maria Quixadá Viana Rodrigues, conhecida de todos nós carinhosamente Zildinha. Então, ela está sendo velada lá na funerária Ternura. O sepultamento será às 16h30 de hoje, no cemitério São João Batista. Então, não fala aqui se vai ter missa de corpo presente, mas aqui eu quero propor um voto de pesar, devendo ser comunicado ao filho da Zildinha. Ela tinha um carinho muito grande por esse filho, ela tinha uma preocupação muito grande em que ele concluísse a faculdade e que conseguisse um bom emprego. Ela sempre foi essa pessoa. Eu encontrei com a Zildinha, acho que no começo do ano, numa clínica de fisioterapia. Ela teve um problema e não resistiu, né? Todos de acordo? De acordo. Excelência, o Ministério Público gostaria de se associar também, uma servidora muito conhecida e muito digna. Obrigada. Constará aqui. A Defensoria Pública a Defensoria também se acosta. Hoje pela manhã, nós tivemos uma sessão solene no Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público, na instituição, né, Ministério Público, em que, tendo em vista o acesso do desembargador Lucídio ao cargo de desembargador, houve ali a posse do vice-procurador-geral de Justiça do Ministério Público, que recaiu na pessoa do nobre procurador de Justiça, doutor José Maurício Carneiro. Tivemos também a posse da vice-ouvidora-geral do Ministério Público, Isabel Maria Salustiana Arruda Porto, procuradora de Justiça, bem como a posse da doutora procuradora de Justiça, Sônia Maria Medeiros Bandeira, como integrante do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. E aqui, neste momento, eu quero propor um voto de parabéns a todos esses nobres procuradores que, ao longo do tempo, vêm exercendo, né, as suas funções com muito brilhantismo. Todos de acordo? De acordo, e só lembrando aqui da procuradora, doutora Sônia, foi promotora junto comigo lá em Pereiro. Foi, né, a Sônia, uma gente muito boa, lá em Pereiro. Obrigada, Excelência. Eu já o fiz pessoalmente, já abracei os três também. Que bom, doutora Belária, e todos serão comunicados. A Defensoria se acosta também, Excelência. Obrigada, doutora. Desse. Tem um registro a mais, né?
Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e um ótimo fim de tarde para todos. Amém. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargadores, Obrigada. Boa desembargadoras, tarde. doutora Aproveito para Dixon, agradecer, doutor. fazendeira doutora Obrigada. Ismênia. Mesmo, Obrigada. doutora Neide, obrigada pelo carinho de sempre. A todos vocês, é um prazer estar aqui. Obrigada. Passar com todos. Obrigada. Ótima tarde. Trabalho para todos. Obrigada, doutora Ismênia.